deixa eu pegar aqui meu fone para tentar ouvir. Sem som ainda, gente? Conseguem ouvir já? Agora sim? Ah, acho que a música estava passando por cima. Legal. Desculpa a demora aí, problema técnico de última hora. Troquei o celular hoje, desculpa, viu, gente? Mas vamos aí conversar então um pouquinho, né? Conversar sobre esse ano aí que passou, né? E algumas coisas que a gente percebeu que precisam ser mudadas, né? O porquê que aconteceu, será tudo isso, né? Será que, né, pela perspectiva do espiritismo, o que a gente acha disso, né? Como a gente fala da lei natural lá do Livro dos Espíritos, a gente começa daquele princípio de que Deus é bom, é justo, né? É só amor. Então a gente nunca parte do princípio de que o que aconteceu conosco esse ano seja alguma coisa, seja alguma maldade. A gente não pode se revoltar, né? A gente tem que parar, começar a entender o porquê que isso aconteceu, né? O porquê dessa pandemia, né? Como é que isso se criou? É culpa de uma pessoa, de algum laboratório que bolou isso, simplesmente a culpa é deles, apesar de isso ter atingido o mundo inteiro, né? Então a gente tem que pensar um pouco sobre qual é a nossa responsabilidade, né? Sempre partindo do princípio, como o Espiritismo vem dessa questão da autonomia, de pensar qual é a minha participação em tudo que acontece na minha vida, de bom, de ruim. Então, quando a gente olha mesmo para um caos pandêmico assim no mundo inteiro, a gente fala, o que eu poderia ter feito, né? De alguma forma, será que a forma que eu penso, as influências que eu levo para os grupos que eu trabalho, né? Que eu me comunico, né? O que tem que mudar, né? Porque coletivamente a gente precisa mudar, isso ficou bem claro. E eu queria falar um pouco, eu tava ouvindo um livro do Osho, e isso bate muito com muitos casos aí que a gente vê de obsessão, né? Temas muito corriqueiros de obsessão. E ele fala sobre dois tipos de memória: a memória factual e a memória psicológica. Memória factual basicamente é um fato que aconteceu. Você lembra que, sei lá, ano passado você foi no aniversário de um amigo, você lembra que dia é o seu aniversário, você lembra que você tem que entregar alguma coisa, isso é um fato, alguma coisa que aconteceu ou que vai acontecer e que você tem uma memória disso, né? Você usa a sua memória para se lembrar disso, isso possibilita que a gente trabalhe, a gente faça diversas coisas. Mas existe uma outra memória que é a memória psicológica, né? A memória psicológica, inclusive, que pega muita gente, muito relativo com a parte emocional, né? E como é que a gente tem que encarar isso? A gente sabe muito principalmente quando você começa a trabalhar com apometria, né? Depois de começar esses trabalhos um pouco mais aprofundados de apometria, de buscar outras encarnações, etc., de que essa memória psicológica ela é muito poderosa, né? Então, às vezes, a pessoa... O que acontece? Né? Você tem um embate com alguém, né? Às vezes, nessa encarnação mesmo, precisa ser outras encarnações, mas você tem algum problema emocional sério ali. Você fica com raiva, vocês tem um embate ali, seja por orgulho, seja por vaidade, por algum problema desses aí que a gente tem, egoísmo, e a gente tem um enfrentamento emocional muito grande, que é normalmente quando o seu ego, você não sabe o que fazer na situação, você se sente desrespeitado, ou isso está expondo você de alguma forma, e você, por orgulho, acaba criando uma emoção muito grande, e isso fica muito evidente na sua memória. Isso pode sim, tá? As emoções... E a gente pode ser usado de uma forma positiva, tá? E a gente vê isso muito nas obsessões, às vezes, né? Situações que aconteceram, às vezes, há várias encarnações, como essas mesmas que acontecem nessa vida hoje, e uma emoção muito grande se criou, né? E a gente fica levando isso ao longo do tempo, por muito tempo, né? E também tem o lado positivo. Quando o Márcio, principalmente, que ele conta muitas histórias, né? O storytelling, isso funciona muito bem, por quê? Porque... Isso é legal, porque assim, cada história ela vai te pegar. Um dos gatilhos de você ser um storyteller, um contador de histórias, é que você chega num ponto em que você vai criar um gatilho emocional em que você vai fazer
a pessoa se prender nessa história, né? Porque ela vai ser pega pela emoção. E olha que interessante, né? Como o Mar sempre conta histórias diferentes, por exemplo. Quando você se identificar com uma história dessa, muito provavelmente é alguma coisa que você precisa realmente refletir sobre. Né? A gente se identifica com o que a gente precisa, né? Com o que tem dentro da gente. Da mesma forma que a gente projeta muito, né? Quando tiver muito um problema, normalmente ele existe dentro da gente. Então a gente vai se identificar com histórias que realmente fazem sentido pra gente. Então presta atenção, o dia que te pegar no emocional ali uma história que o Márcio estiver contando de uma forma diferente, é porque muito provavelmente aquela história ela faz sentido para você e você vai aprender com ela. Isso vai mudar algo, você tem que refletir sobre o que ele está falando. E falando sobre isso, esse gatilho psicológico, então o que Osho fala, né? E aí é uma coisa que é verdade, mas eu entendo também por que a gente não pratica. Então eu deveria ter uma memória mais factual e não psicológica, principalmente para esses conflitos que a gente tem. Então, por exemplo, vamos dizer que o Roberto, por exemplo, eu e ele discutimos semana passada, e eu venho ter uma conversa parecida com ele na próxima semana, sobre o mesmo assunto. Segundo o Osho, eu tenho que pensar o seguinte: eu sou o outro Daniel e ele é outro Roberto. Não existe mais aquele problema, aquela memória psicológica, porque ela foi um fato, e hoje a gente vai conversar de novo, né? Cada um com uma visão diferente, porque a gente refletiu, já que somos espíritas e fazemos reforma íntima, pelo menos deveríamos, a gente volta e tem uma conversa diferente, porque são pessoas diferentes, que aprenderam, né? Então, só que isso não é verdade, né? Muitas vezes não é verdade. Às vezes a gente passa a vida inteira com a pessoa, ela com aquelas crenças e aquelas manias, aqueles hábitos, e elas não mudam em nós mesmos, né? Várias coisas assim a gente não consegue, parece que não consegue mudar. E aí o que ficou de mensagem, né, nessa pandemia? Tem um livro do André Luiz, tem dois, na verdade. Um é No Mundo Maior e o outro é Evolução em Dois Mundos. E eles falam de 3 partes, ele fala basicamente de 3 partes do cérebro, né? Que ele começa a avaliar uma obsessão. E ele fala de uma parte do cérebro onde ficam ali os nossos hábitos, as coisas do passado que a gente aprendeu, né? Fala do lóbulo frontal, que é aqui onde a gente praticamente raciocina, a gente conversa agora, a gente tem uma atitude no presente. E fala de um tal de pré-frontal, que é alguma coisa do futuro. E ninguém sabia nada sobre isso na época. Isso foi escrito provavelmente em 1930, porque tinha gente chegando da guerra, né, da Segunda Guerra. Então foi publicado em 1940, então imagina. E em 2007 foi feita uma pesquisa. Então, e quando ele fala disso, ele fala que você tem emoções, né? Aí quando você vai lá pro livro do Evolução em Dois Mundos, ele fala que você tem emoções e essas emoções se derramam por todas as células do seu corpo. Basicamente isso. Então, ninguém entendeu nada, pensou que era alguma coisa fluídica, né? Na época assim, né? Falou, deve ser coisa do espírito, derrama, né? Que derrama no corpo. Aí começaram a fazer uns estudos que foram falar sobre, depois de muito tempo, sobre o que a gente chama hoje de mindfulness, né? Que é a presença no momento. E como é que eles chegaram, né? Por que se fala tanto disso? Eles começaram a fazer estudos com pessoas que começando a ter mais aparelhos, eletrodos, etc., para conseguir medir essas sinapses que acontecem no nosso cérebro, né? E o que se percebeu, né? Que quando a gente tocava as coisas, olhava, né, tinha algumas coisas concretas que aconteciam com a gente, movimentos, você tinha sinais elétricos, que era o que a gente sempre achava, né? Tinha sempre sinais elétricos. Só que aí, por exemplo, alguém estava em ação, etc., e de repente dava uma opinião sobre alguma coisa. Era uma perguntada e dava uma opinião e não acontecia o sinal elétrico. E daí eles falaram, mas não é possível, né? Tá tendo trabalho, se tem trabalho, tem que estar liberando alguma coisa, alguma energia, né? Não existe trabalho sem nenhum tipo de movimento, algum tipo de energia dissipando. Aí, com mais estudos, perceberam o seguinte, que as sinapses, né, quando existiam entre os neurotransmissores, existia uma mudança química de acordo com a sua decisão. Então, de acordo com o tipo de decisão, diferentes substâncias químicas, né, interagiam, que são 77, se eu não me engano, existia um conjunto diferente de substâncias químicas que acontecia nessa passagem de um neurônio para o outro ali, né, durante a sinapse.
Então existia uma química no cérebro de acordo com o tipo de decisão. E esse tipo de decisão estava sempre muito relacionado com algum tipo de sentimento que você tinha. Então o que se percebeu é que conforme você tinha certos tipos de decisão, né, e certos tipos de sentimento, isso ia lá para o seu hipotálamo e era espalhado para todas as células do seu corpo. Se produzia, né, como é que chama? Eu não lembro agora o nome da proteína exatamente, mas se produzia e ia se conectar com todas as células do seu corpo, em especial com o seu sistema imunológico, em especial com ele. E percebeu-se, né, que principalmente quando você tinha emoções muito drásticas, o que acontece? O corpo é como uma fábrica, então você produz e produzia muitas proteínas de forma errada. A gente produz células cancerígenas ao longo da nossa vida, só que nosso sistema imunológico mesmo combate elas. E se produzia muito, né? E quando você estava de mau humor, etc., isso meio que desligava o seu sistema imunológico, né? Assim, quando você estava, a célula imunológica de mau humor não quer trabalhar, né? Então esses sentimentos ruins desligavam isso. E aí se explicou, né? Então, quando você está aqui tomando decisões no lóbulo pré-frontal, tem a parte automática do cérebro, tá? E conseguiu se medir lá, mas tinha um problema ainda nessa pesquisa que não conseguia medir esse pré-frontal. O que é esse pré-frontal? Não acontecia nada nele, né? Não tinha nenhum sinal e etc. E aí eles começaram a trabalhar com pessoas que meditavam, né? Com budas, etc. E percebeu-se que, de acordo com a meditação, tinha alguma sinalização lá. E mais pra frente, evoluindo né, depois de várias pesquisas, começaram a pesquisar crianças e medir todo o cérebro dela, porque criança, ela tem aquele desbloqueio, né? A gente, quando é mais velha, é cheio de crença, etc. E a criança tem um desbloqueio, tem um funcionamento mais livre ali. E começaram a pesquisar e perceberam o seguinte: crianças, quando eram incitadas a ajudar uma pessoa que elas gostavam mesmo, né, auxiliar um pai, sei lá, alguma coisa assim, existia uma ativação no lóbulo pré-frontal. E aí, conforme isso era estimulado, eles mandavam ela ajudar qualquer pessoa que ela não gostasse, né? Nem conhecesse, né? Não gostasse, não conhecesse. E aí essa ativação começou a ficar maior. E conforme essas crianças iam passando por isso, de repente elas começavam a fazer isso, inclusive com crianças que elas não gostavam, elas naturalmente ajudavam, né? E isso mantinha o lóbulo pré-frontal delas ativado. E o que se percebe é que quando o lóbulo pré-frontal está ativado, você tem menos problemas na produção de proteínas. Elas saem menos proteínas erradas, né? Isso se espalha para o seu corpo e o seu sistema imunológico funciona plenamente. Por quê? Porque ele não tem que ficar destruindo essa sujeira que você gerou, né, durante o seu pensamento, durante as suas emoções. Então, o que se percebeu, o que se percebe, né, é que a caridade faz com que o seu sistema imunológico funcione melhor. Existe uma palestra da Margaret Atwood, não, esqueci o nome dela agora, depois eu passo para vocês a referência, mas ela fala mais ou menos em 1h30 sobre isso, né? Mas é basicamente isso que está lá em André Luiz, né, em 2 livros, 2 referências. Então, o que se percebeu é que fazer caridade faz com que o seu corpo funcione, né, de forma melhor. E isso deveria incitar o quê? As crianças, quando elas ajudam muito, assim, principalmente as crianças que elas não gostam, vamos dizer, que sacaneiam elas, a gente incita: você está sendo bobo, né? Você, como a gente fala, está sendo um otário, né? Como a gente usa a palavra, né? E não, né? A gente deveria estimular para que elas tivessem esse tipo de comportamento. Isso ficou muito claro no momento atual, né? O que mais a gente precisa é ajudar um ao outro. E aí a gente começa a pensar nessa perspectiva e falaram de comorbidades, né? E ficou muito estranha essa situação durante o Covid, porque a gente viu pessoas, né? Falam assim: esse grupo é de risco. E aí você viu uma pessoa de 90 anos com algum tipo de comorbidade sair da UTI como se nada tivesse acontecido, e de repente um monte de gente jovem falecendo por causa dessa doença. Então começou a se perceber, né? A gente começa a perceber, começa a ficar evidente que não são só essas doenças que a gente conhece. Essa comorbidade provavelmente também é um sintoma, né, posterior de muito tempo ali também tendo esse tipo de trabalho, pouca ativação do pré-frontal, algum tipo de sentimento ruim, mas às vezes a pessoa está numa atividade muito forte, vamos dizer, ela é nova ainda não teve aquele impacto no corpo, ainda não desenvolveu algum tipo de doença física direta, mas está ali
né, baixando o sistema imunológico dela, e você pensa que ela está bem, mas ela só ainda está naquele processo de desenvolver uma doença, e vem um vírus, e você está lá com a imunidade lá embaixo, combatendo seu próprio sistema imunológico, e acaba não conseguindo se defender, né? Então isso ficou muito claro. E como eu falei, comecei a conversa falando de que, vamos dizer, se eu e o Roberto tivesse uma discussão e semana que vem tivesse de novo, teria que ser outro Roberto e outro Daniel, e a gente às vezes passa a vida inteira com as mesmas opiniões, o que ficou muito claro que precisa mudar nessa fase, né? Que até a questão da caridade, que a gente barganha muito, ela tem que ser mais natural, ela precisa ser treinada primeiro com uma coisa prática, fácil, assim, que você vai cuidar. Se você gosta de animais, vai cuidar de animais. Se você gosta de pessoas de idade, vai cuidar de pessoas de idade, vai praticar isso, né? A gente precisa praticar isso, tem que ser mais honesto. Mas o que ficou muito claro é que a gente não pode mais entrar em embates, a gente vê muita dualidade, entrar numa briga e sair igual. A gente precisa voltar para casa e fazer uma reflexão. A gente precisa começar a quebrar crenças. A gente precisa mudar quando essas coisas drásticas acontecem na nossa vida. E por isso que a pandemia toma um tempo. Ela toma um tempo porque precisa disso. Se fosse um mês, esquece, né? Tava tudo igual. Então você vê, as pessoas começam a se descuidar de novo, aí vem uma infecção um pouco maior, aí o pessoal, né? Então vai se criando uma consciência e precisa ter isso. A gente precisa ter uma mudança num percentual grande aí da humanidade, né? A gente está falando de uma mudança, numa transição planetária, onde você precisa de um percentual mínimo, né, de uma vibração um pouco melhor no planeta. Então você precisa de um percentual da humanidade toda vibrando nessa nova forma de encarar a vida, né? Então essa serenidade um pouco maior, essa alegria de viver um pouco maior, né? Então você precisa de tempo para isso, né? E a gente, então, o que ficou muito claro, né, para mim pelo menos, né, que eu gosto muito de estudar, por exemplo, a parte, eu leio diversos livros diferentes, né? Inclusive eu vou falar um pouco agora de um livro das emoções aqui de Wanderlei Oliveira, que eu achei bem interessante, Cura pelas Emoções. E o que ficou muito claro é que a gente tem que forçar muito mais, trabalhar muito melhor a reforma íntima. E existem alguns pontos aqui, tá? Que aqui, ó, que falam alguns desgastes que a gente tem, energéticos, que impedem a gente de continuar, e algumas coisas que a gente precisa ter atenção durante a nossa vida, tá? Eu vou pegar alguns pontos aqui interessantes, que é no Cura pelas Emoções, de Wanderlei Oliveira, alguns pontos cruciais, que eu acho que aí a gente vai estar sempre olhando, orando e vigiando. Ou seja, eu olho para perceber, né, os meus problemas, né? Eu vigio, né? A hora que eu percebi, eu tenho que vigiar. Porque como isso está lá naquela parte do meu cérebro que é automática, é o meu reflexo automático, então eu tenho que estar vigiando, né? Como eu falo assim, ó, aquele impulso emocional até o racional tomar conta, né? Isso é a medicina já provou, tá? Demora em torno de 6 segundos, tá? Quando você vai ter uma reação emocional muito forte, muito direta, se você esperar, aquele conta até 10 é verdade, então se você esperar uns 6 segundos ali, seu racional toma conta, aí você consegue vigiar. Então a gente precisa vigiar para pelo menos dar esse gap, entendeu? Começar a frear essas coisas, né? E orar é limpar, limpeza mental. A gente sabe que a gente tem influência espiritual e a gente tem também influenciando encarnado o tempo todo, né? Tanto que falam toda hora aí que você é a média das 5 pessoas com que você anda, 5 encarnados e provavelmente mais uns 10, 20, 30 desencarnados, né? Na verdade você é a média segundo o Espiritismo, é provavelmente uns 35 aí, vamos colocar aí. Então a gente faz, quando a gente ora e medita, é um desligamento dessa parte mental, né? E uma oração, uma elevação de pensamento, e você fica um pouco livre dessas, né? Se você conseguir se compenetrar e ser honesto nesse momento, você se livra um pouco dessas influências ruins, né? Então o orar é um momento de você limpar ali mesmo, tá? Quando você recebe o passe, quando você ora, é uma limpeza desses vícios mentais que a gente tem e fica, né, trabalhando o dia inteiro. Então, você toma um passe, você limpa isso, você ora. Então você tem que ter esses momentos, né? Como o Roberto falou na última lá, orar em todos os momentos. Vai entrar no carro, ora, né? Quanto mais você orar, melhor, né? Nunca é demais. Então algumas coisas que Wanderlei Oliveira, né, na verdade é a Dona Modesta, né, que trabalha lá com o Eurípides Bassanufo, que era do hospital psiquiátrico, né, que é brincalhão pra caramba lá no, né,
da época do Chico Xavier, né? Então ele fala algumas coisas que a gente precisa fazer. Evitar as expectativas muito elevadas. Aí falam, né, expectativa elevada é a principal causa da mágoa, né? Você se magoa por quê? Porque você faz alguma coisa barganhando. Então você faz esperando alguma coisa de volta, a pessoa não devolve, você fica magoado. Você não faz simplesmente porque é bom, né? Então a gente evitar esse excesso de expectativa. Eu sei que a gente vai ter alguma expectativa. A gente está num relacionamento, a gente faz uma coisa legal, a gente quer uma coisa de volta. Mas a gente tem que partir do princípio que a gente tem que fazer porque é bom. E se a pessoa retribuir, maravilha. Eu agradeço mais ainda. Mas a partir do momento que você já gerou isso com uma intenção boa, você já está recebendo alguma coisa de volta. Se você acredita que o seu pensamento cria, isso é uma coisa que a gente é o mental, o emocional, depois o físico. Então você já começou a ter alguma coisa de volta. Então não precisa se preocupar com isso. Você já fez a sua parte. Ter um olhar educativo para os conflitos, básico. Toda vez que a gente entrar no conflito, né, a gente tem que entender qual foi a nossa participação para que esse conflito acontecesse. Nunca ficar olhando para o outro, tá? A gente pode criar uma empatia e entender, pô, ele estava um dia, estava estressado, tal. Só se for por esse lado, sabe, que você olha para o outro. Mas se for para acusar, não. Se for para acusar, se for para reflexionar ali, você tem que olhar para você. Pô, como é que eu falei com ele? Será que eu abordei ele de forma adequada? Será que eu cheguei falando alto? Será que eu usei algum tipo de palavra que ele não gosta? E a gente tem que ver o nosso lado. Será que a gente tem algum histórico que ele não gostou? Porque a nossa angústia é muito de conflitos pré-existentes que a gente não resolveu. Isso vira uma angústia dentro da gente, né? Então a gente precisa fazer essa reflexão e ver. E a melhor forma de se livrar disso é entender qual foi a minha participação nisso, né? A minha participação, sempre olhando para si. Acreditar que ninguém consegue ter controle sobre tudo na vida. Aí é a tal da fé, né? Básica, né, gente? A gente não tem controle sobre tudo, a gente não pode mudar as pessoas, né? Então o que a gente faz? É como no caso anterior, né? De que a gente simplesmente faz sem gerar expectativa. Então você faz o seu melhor e tem uma hora que tem que largar na mão de Deus, né? Meu cachorro tá batendo na porta aqui. E tem uma hora que a gente tem que acreditar que vai ter um retorno, né? A gente não tem que ficar se preocupando em controlar tudo, né? E isso gasta muita energia. Você querer controlar os outros, controlar o que vai acontecer, gasta uma energia absurda. Assim, quando a gente fala de parte emocional, etc., você está o tempo todo intranquilo, tá? Então a gente precisa parar com isso, né? Faz o seu melhor, tem fé. Você fez o seu melhor, vai ter um retorno. E observar a irritação com um novo olhar, tá? Quando a gente fica irritado com alguma coisa, normalmente, tá? É porque a gente está ultrapassando algum limite nosso e a gente não consegue atingir. Isso irrita, porque por mais que você faça, você não chega lá. Então você tem que entender que você tem limites e você tem que substituir algumas palavras. Até coloquei uns exemplos aqui. Eu tenho que, eu deveria ter, né? Eu deveria ter, não, já aconteceu, né? Você substitui isso por eu quero, eu escolhi, eu necessito, mas não necessariamente eu vou ter. E às vezes, muitas vezes o eu necessito não é exatamente o que eu necessito, é o que eu acho que eu necessito. Mas o que vier, se eu tiver fé, se eu achar que Deus é justo, né? Ele vai me dar o que eu preciso, que às vezes é um pouquinho mais de paciência, né? Mais um ano estudando, mais um pouquinho de trabalho no centro espírita, né? Para que você consiga desenvolver alguma faculdade que você queira, porque primeiro você tem que desenvolver o lado moral. Então Deus sabe o que a gente precisa, então a gente trabalha e confia, né? Evitar fixação prolongada nos aspectos sombrios. Básico, né, gente? A gente passa o dia inteiro, é como eu sempre gosto de dar o exemplo, né, que é a folha branca com ponto preto, a gente só vê o ponto preto, né? A gente não vê o branco. E o exemplo de um condomínio, né? Um condomínio, você tem um condomínio inteiro, né? Um monte de gente se ajudando, tem uma briguinha ali, vira o foco de todo mundo. Você liga o jornal, tem uma pessoa chorando na TV, tem outra ali, uma pessoa ali num bairro inteiro, às vezes está todo mundo feliz, só tem aquele lá que aconteceu uma desgraça com ele e a gente foca e a gente fica olhando para ele. E a gente tem que orar por essas pessoas, tudo bem? Mas não tem que ser o foco do dia, a gente tem que ver as coisas boas que acontecem, tem que ter uma perspectiva boa da vida, né? E para cada coisa ruim que acontece, com certeza acontece muito mais coisa boa. Assim. Por mais que a gente esteja num mundo de provas e expiações, eu tenho certeza que tem muito mais gente fazendo gentileza do que assaltando, senão ia ser uma loucura, né? Então, eles falaram de alguns pontos, né, nesse livro,
de alguns pontos que a gente precisa melhorar, inclusive nos centros espíritas, tá? E alguns pontos que a gente tem tido muitos problemas, porque esse livro fala de um local que recebe médiuns, e médiuns que foram parar no umbral, etc. E alguém pediu por eles e eles estão lá se recuperando, porque apesar de, vamos dizer, não ter a melhor moral, eles estavam ali engajados em alguma iniciativa e conheceram pessoas que têm essa moral e pediram por elas. Então sempre quando você pede por alguém, essa pessoa recebe, tá, gente? Isso já acontece em vários livros. Você pode ver André Luiz, né? Pessoas que estão ali se afundando, mas tem alguém pedindo por elas, elas são resgatadas. Então fala aqui, ó, do enfraquecimento da aspiração ao progresso, né? A gente fica muito procurando um porquê de fazer as coisas, não simplesmente faz porque é bom, né? E às vezes a gente quer só uma rotina. Vou no centro uma vez por semana, mas a gente não tenta melhorar, né? E a lei do progresso, ela é parte da lei natural. Quando você não progride no trabalho, em qualquer coisa que você faz na sua vida, você vê, tem uma hora que você vai ficar angustiado. Porque é um conflito com você mesmo que você não está resolvendo. Você precisa melhorar, você ficar no mesmo emprego, mesma coisa, fazendo a mesma coisinha assim, no automático, você vê que tem uma hora que você fica incomodado, fica angustiado. Dor do conflito com a hipocrisia. Aí vem aquelas crenças que a gente às vezes mantém, inclusive no espiritismo e em diversas outras. A gente tem que ser um pouco mais aberto, né? Quebrar crenças, quebrar barreiras, ser honesto. Porque daí chega uma hora que a gente não acredita mais no que a gente fala, mas a gente acaba sendo hipócrita e fala porque fulano falou. Então a gente precisa sempre estar fazendo essa reanálise. Ausência de realização afetiva. Essa realização afetiva é aquele problema que a gente volta lá no princípio, né? Que a gente não sabe, né? A gente ama muito querendo algo de volta, a gente barganha muito, então a gente acaba não se realizando, porque na verdade não tem nada a ver com a outra pessoa, sua realização é sua, né? Então a gente fica jogando muito nas costas dos outros. E aí esse livro fala muito do auto-amor, né? Você primeiro tem que se amar, porque senão você não tem nem muito o que oferecer, né? Você não vai ser o seu melhor nessa relação. Ignorância sobre si mesmo, né? O autoconhecimento básico, né? A gente não percebe como a gente é comandado por algumas emoções, por algumas influências. Como eu falo no livro dos espíritos, às vezes alguns espíritos tomam decisão por nós, né? Em algumas perguntas eles falam, e a gente nem percebe, que a gente está tão automático. Falta de sentido para viver, né? Falta de um propósito que a gente fala, né? E às vezes a gente pensa, é uma coisa específica, e já tem estudos que falam sobre isso, tá? Normalmente um propósito é como aquelas habilidades que Deus falou, que teve um que enterrou, outro que pediu mais 5, né? Que você tem que usar essas habilidades. E para isso você precisa de auto-amor, você precisa confiar em você mesmo e ser você mesmo. Porque o que esses estudos mostraram é que todas as pessoas que são muito bem-sucedidas e que têm, né, vamos dizer, esse foco, esse trabalho numa coisa que amam, né? Que falam que parece que estão sempre de férias porque fazem o que amam, elas normalmente não era exatamente, na maior parte dos casos não era exatamente, eu queria fazer X, eu queria ser bom nesse esporte, nessa matéria. Não, normalmente as pessoas elas têm uma habilidade, né? Elas começam a treinar um certo tipo de disciplina que exige essa habilidade, e eles ficam tão bons nisso que ninguém consegue ignorar eles, né? O livro se chama até Seja Tão Bom que Ninguém Vai Conseguir Te Ignorar, alguma coisa assim, né? Então fala dessas pessoas de sucesso, na verdade elas tinham habilidades, não é que eu quero ser médico e foi ser médico, não. Normalmente, eu tenho um amigo meu que ele é um dos melhores lutadores de jiu-jitsu do mundo hoje em dia. A gente era moleque, ele começou a fazer isso, e o jiu-jitsu não existia de outras encarnações, então não dá pra dizer que ele veio do passado. Ele tinha habilidades atléticas, e ele começou a praticar com 20 anos, mais pesado mesmo, e hoje em dia já ganhou tudo que existe para ganhar. Ele tem uma academia nos Estados Unidos super bem sucedida. Mas não dá pra dizer que ele trouxe de outra encarnação, nem existia esse esporte. Ele surgiu há pouco tempo, enquanto a gente estava encarnado, né? Vamos dizer, nessa encarnação. Então ele tinha essa habilidade, ele tinha uma habilidade esportiva e desenvolveu dentro desse esporte. Então todo mundo tem uma habilidade, todo mundo tem um tesouro. E às vezes a gente deixa enterrado o resto da vida, né? A vida inteira. Porque a gente não tem auto-amor, a gente não consegue ser nós mesmos, a gente fica se encaixando na sociedade e às vezes a sua habilidade te tira um pouco ali, né, do padrão, né, que você quer se encaixar e você não mostra ela. Então, o que a gente deveria fazer? Resgate da arte de sonhar, né? Ser mais criativo, permitir essas intuições, se permitir às vezes falar uma bobeira, é que nem o brainstorm, né, na empresa. Fala qualquer coisa, e às vezes de umas ideias parece que são bestas, saem as melhores soluções, né?
Desenvolvimento da honestidade emocional. Você ser honesto com o que você está sentindo. Principalmente com você mesmo. Com os outros é um próximo passo, mas primeiro temos que ser honestos com nós mesmos. Né? Eu estou com raiva dele. Eu estou com vontade de dar um soco nele. Né? É verdade. Mas não vou fazer isso. Então, o que eu posso fazer para mudar essa, né? E aí a gente vem fazer o nosso trabalho de casa, que é essa mudança de intenção, de sentimento, essa vamos dizer, como a gente fala muito, né? Esqueci agora o nome do termo, mas essa reconstrução, né? Da forma de reagir, propor um novo sentimento, uma nova abordagem. E sempre pensando qual foi a minha responsabilidade para que essa raiva acontecesse, né? Educação da carência afetiva, né? O entendimento, né? Então outro tópico seria a gente trabalhar mais isso, né? Entender que primeiro, se a gente tiver preenchido, a gente se sente tão valorizado por nós mesmos que a gente não precisa mais tanto dessa carência, na verdade a gente vai mais somar em relacionamentos. Isso vai demorar um tempo ainda, mas o caminho seria o autoamor, a valorização de você mesmo. E aí você complementa aí com um relacionamento com alguém. Desenvolvimento do autoconhecimento, né? Óbvio, reforma íntima, cadernetinha ali, ó, anotar o sentimento, nova proposta, né? Sentido da continuidade da vida. Então a gente tem que, né, atender melhor esse sentido da continuidade da vida. A gente está sempre em progresso. Por que eu tenho várias encarnações? Porque eu tenho que estar sempre melhorando. Porque eu sempre tenho alguma coisa para aprender. E eu vou ter algumas tarefas que não vão ser das mais agradáveis, mas são as que eu preciso, porque eu acredito que Deus é justo, é bom, e a gente fez um planejamento dessa encarnação do lado de lá, dependendo do nível que eu tiver. Às vezes é compulsório, se for compulsório eu vou passar por situações difíceis que eu preciso passar. Né? Então tudo é planejado para que a gente se desenvolva da melhor forma possível. Né? E aqui, ó. E quando Jesus, saindo do templo, aproximara-se dele, os seus discípulos. E quando Jesus, saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24, 1 e 2. Né? Então, ou seja, esse templo somos nós mesmos, né? Então, assim, a gente vai ter que renascer muitas vezes, né? Como Jesus dizia. A gente tem que matar essas crenças, etc., para que surja um homem novo. E sempre com carinho, né? Com alto amor. Entendendo como se fosse um filho que está ali dando seus primeiros passos. Às vezes ele erra, às vezes ele acerta. Você continua amando ele, então por que você não consegue amar você mesmo, né? É o melhor exemplo. Né? Para que a gente seja honesto emocionalmente, etc. Para quê? Né? Como eu falei, a memória psicológica não tome tanta conta da gente, né? Porque chega de tratamentos de obsessão, né? A gente fica amarrado com gente de 10 encarnações atrás aí, até hoje, né? Com aquela mágoa, com aquele rancor, e está na hora de parar isso, né? Toda vez que a gente tiver um conflito, eu acho que o recado que fica, quando a gente vai conviver em casa, qual que é a minha participação em todos esses relacionamentos, esses problemas de relacionamento, o que eu posso melhorar, né? Então a gente tem que estar sempre vigiando, sempre melhorando, para que cada vez que a gente converse, a gente já esteja um passinho na frente que seja, né? Para que a gente possa usar isso como memória factual e não psicológica. Vamos dizer, eu não gosto dele porque ele discordou de mim naquele dia, né? Beleza, pessoal, é basicamente isso, tá? Que eu queria falar para vocês hoje. Eu vou pegar uma página aleatória, lembrando, o Evangelho aqui. Vou abrir aqui. Deixa eu pegar um não muito grande. Aqui. O argueiro e a trave no olho, olha, perfeito, né? A gente não vê no outro, né? Não vê os nossos problemas, vê do outro. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão? Então eu estou aqui, ó, no capítulo Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, o argueiro e a trave no olho. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes o teu irmão, deixai-me tirar do teu olho o argueiro quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como há de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder
mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses sentimentos se neutralizam mutuamente, como, de fato, um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades. Poderia ter ao mesmo tempo bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque? Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, também é a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. Olha que interessante. Então, cabe perfeitamente, né? Então, cada vez que a gente tiver um conflito, a gente tentar, né? Como ele indica aqui, você se transportar para fora da situação e olhar você, não o outro, né? Talvez o excesso, as palavras que você usou, né? A sua postura, a sua intenção, porque as pessoas sentem essa intenção e a gente, quando começa a trabalhar no espiritismo, a gente começa a perceber essas intenções. Às vezes, quando a pessoa faz uma piada maliciosa, uma brincadeira leve, você percebe. Você entra no ambiente, você percebe. Quando a pessoa te fala com uma intenção, você percebe. Então, se você tiver uma boa intenção, qual é a sua intenção no momento, né? E aí, uma das práticas que se fala, tá? Para ativar o pré-frontal, é tal de mindfulness. Eu estou lendo um livro lá. Uma das práticas é bem simples. Vocês podem fazer em qualquer hora. Duas práticas eu falo para vocês que podem usar no dia a dia. Uma delas seria, por exemplo, você pegar uma fruta pequena, uma coisa pequena e comer ela. Você começa, você olha bastante para ela, você presta atenção em cada detalhe dela. Então você vai usando cada sentido seu. Olha bastante para ela, você vai estar segurando ela com esses dois dedos. Depois que você olhar por um bom tempo, você começa a sentir a textura dela, aperta ela um pouco, fica lá um tempo, né? Aí depois de um tempo você vai sentir o cheiro dela, né? Você vai colocar perto da boca e tentar sentir o cheiro. E percebe bem esse cheiro, fica um tempo cheirando. Vai levar uns 5 minutos, tá? Esse processo. Depois você vai colocar dentro da boca, deixa em cima da língua e vê se você sente algum gosto, né? Vai ser uma fruta, vai ter uma casca, talvez tenha um gosto um pouco azedo. Eu fiz com uma tâmara hoje. E aí depois você vai colocar entre os dentes, tá? Um lado do outro. Fica lá um tempo. Aí começa a perceber, você vai salivar, começa a perceber tudo isso. E você vai ter algumas vontades ali no meio. E aí você dá uma primeira mordida, espera mais um pouco. Dá um tempo, sente o sabor. Segunda, terceira, quarta, nesse processo, umas 4 mordidas assim, devagar, sente o sabor, vai percebendo os seus impulsos, tá? Você vai ter uma vontade de sair mastigando, você vai perceber isso e vai frear isso. E depois você termina de mastigar e engole, tá? Aí esse processo você faz uns 5 minutos assim. E começa a perceber, por exemplo, quando é que você teve um impulso, como é que foi controlar esse impulso, o que você percebeu desse cheiro que você não tinha percebido. Quando você olhou ela com calma, que tipo de coisa você percebeu? Você percebeu uma textura diferente na casca, uma cor que você não tinha percebido? Quando você colocou na boca, você sentiu um gosto diferente, né? Mais amarga do que você imaginava, você nem gosta tanto mais da fruta depois dessa experiência. Mas esse tipo de processo, tá? Isso te faz ativar praticamente uma meditação. Você começa a desligar, né, esse excesso de pensamento. Pode fazer isso, fazer um escaneamento do corpo, que seria deitar, começar a sentir devagarinho em cada parte do corpo. Esse seria um outro exercício que é bem simples de fazer, qualquer um pode fazer. Deita na cama, uma posição, né, sem cruzar braços e pernas, e presta atenção no calcanhar e etc, né? Então é uma forma, né, que eles encontraram. E isso funciona muito bem. Federer é um exemplo, é um tenista, se ele se abala emocionalmente, ele perde um jogo em 5 minutos de abalo emocional, acabou o jogo para ele. Só depende dele. Bateu um pouquinho errado ali, já era, perdeu um monte de ponto, foi um set. Então, esses atletas de alto rendimento têm feito isso. O mindfulness tem sido usado muito lá por isso, porque você começa a perceber as emoções, perceber os impulsos e começa a aprender a controlar, tá? Então é um exercício interessante. Pegar uns 5 minutos por dia,
Pode ser em qualquer, tem que ser um lugar tranquilo, né, onde você fique mais em silêncio, mas vale a pena fazer. Então eu vou pedir para vocês ficarem um pouco relaxados e vamos passar por um processo de meditação rápido e fazer a nossa elevação e vibração, tá? Lembrando, quem não pegou, copinho de água, tá? Vou esperar 10 segundos, correr na cozinha pegar e a gente começa. Eu vou pedir para quem estiver aí, vai sentando numa posição, né, descruza braço, descruza a perna, senta numa posição que vocês possam relaxar. Se quiser colocar a mão assim uma sobre a outra, é uma posição confortável, né, assim, né, os dedos assim, então pode pôr, mas pode deixar aberto também. Só não fica cruzando o braço, cruzando a perna, tá? Porque a parte energética atrapalha. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Fazer uma respiração profunda pelo nariz e solta pela boca. Mais uma pelo nariz, puxando bem o ar, enchendo o diafragma lá na barriga e solta pela boca. Vou pedir para vocês puxarem mais uma respiração e vocês vão colocar a mão sobre a barriga para sentir esse ar entrando, esse ar saindo. Vocês vão relaxando os pés e continuam respirando. O tornozelo, as pernas. E vão sentindo o peso do corpo sobre o sofá, sobre a cadeira. Vão relaxando o pescoço, os músculos da face. Vão chamando agora a presença do mentor espiritual de vocês, que vai acompanhar vocês nesse momento. Eu quero que vocês façam uma reflexão agora de como é que foi o fim de 2020, o começo de 2020, me desculpa. Vocês estão lá, ano novo de 2019. Seja lá onde você estava, pulando onda, em casa. Eu quero que vocês percebam aquele local, onde estavam, como é que era a temperatura. Tinha um vento batendo. Como é que era o chão, vocês estavam na areia da praia. E agora vocês vão começar a lembrar de quais eram os planos que vocês estavam fazendo para esse ano. Era um curso? Era alguma coisa profissional? De carreira? Era um filho? Era um carro? E olhando agora para o final de 2020, isso aconteceu? Isso não aconteceu? Hoje, o que você pensava em 2019 faz sentido? É um objetivo que faz sentido? Valeu a pena a caminhada? Se não deu certo, por que não deu certo? Você continua repetindo alguns hábitos que estão lá no seu inconsciente? Você continua vivendo no automático? E a gente volta agora, aqui para 2020, nessa cadeira, nesse sofá, seja na praia, seja em casa.
E a gente pensa sobre esses hábitos, essas emoções que surgem do nada, que estão lá no nosso inconsciente, que não deixaram a gente caminhar. Vamos tentar trazê-las para o consciente. E agora, dentro dos objetivos, seja lá quais forem, dentro deles sempre vai ter trabalhar esses hábitos, essas emoções meio automáticas que a gente tem, porque eles são a base, o alicerce, para que você consiga conquistar qualquer um desses objetivos. Vamos trabalhar essas crenças, que às vezes têm que ser quebradas, relativas a dinheiro, relativas a relacionamentos. Isso tem que vir primeiro, isso é o alicerce para você construir toda essa caminhada. Vamos trazendo isso para a consciência. Se for um problema, um defeito, tudo bem. Você imagina que é como se fosse um filho seu ali que tem aquele defeito e você vai fazer o que for ao seu alcance para melhorar isso. Você continua amando ele como você continua se amando, com todos os seus problemas, todos os seus defeitos, porque você já andou muito. Você vem lá do reino mineral, já andou demais. Vamos agradecendo por esse ano, por esses obstáculos superados, por essa proposta de mudança. Muito obrigado. A gente agradece a Deus por essa lição que foi essa pandemia, por mais que tenha sido dolorosa. Eu tenho certeza que todos aqui, todo mundo que passou por isso vai sair daqui melhor. Não tem outro propósito. A cruz nunca é maior do que a gente pode carregar. Deus é justo. Então veio o que tinha que vir. E a gente vai aprendendo. Obrigado por confiar em cada um de nós aqui, para estar aqui nesse momento de transição, para a gente poder vibrar por todos. Vocês vão recebendo agora essa energia que vem do alto. E como vocês estão em um processo meditativo, querendo vibrar pelo próximo, esse pré-frontal vai se ativando e essas células vão sendo produzidas de forma perfeita. Essa energia, essa emoção de amor vai se derramando, como André Luiz falava, por todo o seu corpo, por todas as suas células. Que essas boas emoções, essa química do amor, da caridade, vá tomando conta do corpo de cada um, vai infestando cada célula, seu sistema imunológico. Vocês vão se fortalecendo para o que tiver que vir. Nós vamos recebendo essa luz solar, vamos expandindo nossas auras. E entra aí também na casa de vocês um vento solar que vai limpando formas, miasmas, pensamentos, egrégoras ruins que estejam aí ao longo da casa de vocês. Vai tudo sendo queimado. Quarto, cozinha, banheiro, sala, despensa. Vai tudo sendo limpo. Água crística nas portas e janelas. Vamos abrindo o evangelho ali, na sala, um lugar mais adequado, onde você fique mais confortável. Levantando as proteções da casa de vocês. Plataforma de piso. O piso é uma plataforma de aço em 1, 2, 3. As laterais sobem em aço em 1, 2, 3. Vamos fechando essa construção com uma cúpula de aço em 1, 2, 3. Vamos pedindo aí para espiritualidade amiga. Caso tenha algum amigo aí perdido, desencarnado, perdido na casa de alguém, seja levado para o farol de Ismael. Pedimos esse auxílio para a espiritualidade amiga. Vamos auxiliando com a nossa força mental em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agradecemos por esse passe. Vamos expandindo essa energia. Agora está na hora de retornar.
expandindo por toda a nossa casa, por todo o bairro. Vamos nos encontrando em focos de luz, tomando conta da cidade, desse país. Vamos nos estendendo a outros países, continentes. Nos elevamos. Olhamos esse planeta todo iluminado. Cumprimentamos a Jesus, a Maria. Sentimos sua presença e pedimos seu apoio nesse momento de vibração, onde vibramos por todos os países. Vibramos em especial por aqueles em mais dificuldade, sempre lembrando aqueles esquecidos, lá dentro da África, o Oriente também, aqueles países onde as pessoas mal podem se manifestar, mal têm a liberdade de expressão, onde ficam largados. Vão vibrando por esses irmãos, vibrando por todos os que tomam decisões por esses países, para que sejam iluminados. Vamos vibrando por toda a natureza, por todos esses impactos ecológicos que têm acontecido em todos esses países, em especial aqui no Brasil, no Pantanal, na Amazônia. Vamos vibrando por todo esse reino vegetal, pelos animais, pelo mineral também, que é sempre muito explorado. Vibramos por todos que estão aí com problemas de saúde, com problemas financeiros, sociais, por causa dessa crise e por outros motivos. Vibramos por todos que trabalham na parte de saúde, na parte de limpeza, na segurança, esses que não podem parar. Vibramos também por todas as instituições religiosas, sociais, que estão aí trabalhando, tentando compensar esse emocional abalado, compensar essas dificuldades financeiras, de alguma forma auxiliando. Vibramos por essa vacina, que ela venha logo, seja de onde for. Para que se desembarace, para que os interesses sejam em ajudar, não em lucrar. Vamos vibrando pelo farol de Ismael, essa casa bendita, que nos é um local de trabalho, de aprendizado, onde a gente auxilia, é auxiliado principalmente, tanto quem trabalha quanto quem é atendido. Vibramos por todos os trabalhadores do farol de Ismael. Vibramos por todos os atendidos. Independente se vocês estão em outro país, às vezes não conseguem ir, mas nos acompanham. Vibramos por todos, para que tenha uma passagem de ano com um sentimento, acendendo esse fogo do progresso. Um progresso que acontece com serenidade, com alegria. Que Deus esteja com cada um de vocês, está sempre, né? Vamos passar a ouvi-los mais, nossos mentores, nossos guias. Vibramos para que a gente continue progredindo e melhorando em 2021. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Com isso do corpo e do Espírito, perdoa as nossas dívidas, à medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, assim seja. Obrigado, pessoal. Obrigado pela companhia. Obrigado pela paciência. Fiquem com Deus, viu? Tenham um ótimo ano novo. Comemorem. Com responsabilidade sempre, né? Um abraço. Fiquem com Deus.